Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de redação para a medicina. Hoje nós vamos falar na nossa aula sobre o processo de revisão do seu texto e a reescritura da sua redação antes de entregar como definitivo. No processo de revisão, você tem que perceber que ele também tem que ser uma etapa muito bem pensada, uma etapa em que você, candidato, tem que se posicionar com muita atenção e se concentrar nesse processo. E eu sempre aconselho os meus alunos, é uma etapa importantíssima, uma etapa essencial. E para isso, eu gostaria que você já tirasse alguns mitos que no decorrer do tempo, muitas vezes são construídos, como eu leio todo o meu texto, eu reviso e eu já vou passando a limpo. Calma, pessoal, não faça isso. No processo de revisão, eu sempre aconselho que ele venha em 3 etapas. Então, você vai ter 3 leituras, e essas leituras muito posicionadas em pontos específicos. Você não vai revisar o seu texto tudo de uma vez porque vai escapar coisas. Vai escapar situações ali que vão lhe tirar nota nas competências. Então, eu aconselho a primeira leitura de um bom revisor na gramática. O seu olhar vai estar só centrado na gramática. Ali você vai ficar atenta ao quê? A acentuação, a pontuação, a questão dos verbos, a questão de regência, a questão de concordância, tanto nominal como verbal. Então, aqui é o momento que você vai cuidar a gramática, somente a gramática. Depois, você vai fazer uma outra leitura, que é em relação ao vocabulário, em relação às palavras. Aqui você vai ver questão da ortografia também. Aqui vai ver se tem palavras mal escritas, a questão de palavras repetidas. Eu sempre digo para os meus alunos, pessoal, a repetição vocabular não é bem-vinda no seu texto. Então, cuidem isso. E aí a gente pode ter um parâmetro. Para repetir uma palavra, dê um espaço de um parágrafo. Não repita ela na sequência. Então, o que eu quero dizer, se é um texto com 4 parágrafos, você vai repetir uma palavra somente uma vez no texto. Porque isso compromete o texto como um todo, a repetição vocabular. Então, somente uma vez no seu texto você pode repetir aquela palavra se você achar muito essencial. E uma outra questão aqui nesse processo de revisão, que é muito importante que você pense, é que nem sempre todas as palavras vão ter sinônimos. Muitas vezes você não vai achar um sinônimo. E aí, pessoal, está na hora de você revisar a oração. Na oração, você vai modificar, às vezes, uma vírgula, colocar um pronome, muda tudo na sua oração. Então, fique atento. Às vezes, a forma como você organizou aquele texto e faça pequenas alterações que você vai se livrar daquela palavra que vem repetida muitas vezes no seu texto e que não vai ser através de um sinônimo, mas através de uma mudança na sua oração, uma mudança de pontuação, né? Uma palavra que venha identificando aquela que você gostaria de ter repetido. Assim você faz uma adequação. E a terceira revisão, a partir da terceira leitura, vai ser a questão do sentido do seu texto. Agora sim, agora você vai ler atentamente o seu texto, fazer modificações de sentido, modificações de períodos, porque agora está no momento realmente que você vai ter a leitura plena do seu texto. De todo o texto. Então, você teve leituras organizadas, leitura gramatical, leitura vocabular e agora leitura de sentido do texto. E aí sim, depois que você fez todas as alterações do seu texto, e para isso, lá, por exemplo, nas palavras repetidas, você vai lá e circula todas as palavras repetidas do seu texto.
E aí você vai pensar como vai substituí-las ou vai eliminá-las, né? Ou vai simplesmente fazer uma readequação do período. Então, circule, né? As palavras que você não tem certeza como são escritas, também circule. Se livre delas se você não tem certeza. Entenderam? Então, estas leituras organizadas, elas garantem uma boa reescritura do seu texto. Porque aí, a partir destas 3 leituras, aí sim você vai reescrever o seu texto pronto para a banca avaliar. E aqui, nestas leituras aqui, ó, que você vai fazer, principalmente na terceira, que é do sentido, aqui você tem que ser o quê? O seu avaliador. Aqui você vai estar de olho onde? Nas 5 competências. Aqui, no sentido, você vai perceber, sim, eu trouxe áreas. Quais as áreas que eu trouxe no meu texto? Tá, eu centrei na biologia, eu centrei na literatura e eu centrei também na história. Perfeito, eu trouxe 3 áreas no meu texto. Agora, se eu cheguei aqui, eu li o meu texto e disse, áreas do conhecimento. Esqueci, eu trouxe só uma e muito fraco. Então, pessoal, já fique atento. Você ali não vai ter 200 pontos naquela competência. Então, está na hora de mexer no seu texto e incluir mais áreas. Então, percebam, sempre a avaliação do seu texto, as 5 competências, elas têm que estar com você no processo de escritura e no processo de revisão. Porque aí é só avaliação de jogo. Aqui, ó, na questão do sentido, o que eu pensei no campo da diversidade? Eu nem toquei, eu feri esse campo. Então, eu vou ter que dar uma revisão, porque senão eu vou ser descontado naqueles 200 pontos lá também. Entenderam? Então, aqui no sentido, é aquela coisa, botar 5 competências do lado e ver se o meu texto contemplou todas elas. Se não completou, está na hora de, na reescritura, eu reorganizar o meu texto para contemplar as 5 competências. Assim eu vou garantir a minha nota 1000. Mas se eu não ficar de olho nas 5 competências, aqui nessa terceira avaliação do sentido, eu não vou garantir a nota 1000. Se gostou da nossa aula, siga acompanhando as próximas do nosso curso de redação online.